Existe uma parábola bíblica no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. Em resumo, a parábola conta que nos mundos superiores, o céu, para aqueles que assim o preferirem, a lei do trabalho se cumpre da mesma forma que um agricultor que sai cedo na madrugada, buscando trabalhadores para uma tarefa em seus campos, uma tarefa que ele não consegue realizar sozinho. Encontra alguns homens dispostos a participar da empreitada e acerta com eles um determinado pagamento, e eles se vão para o campo trabalhar. Como são poucos esses trabalhadores, o agricultor volta mais tarde buscando mais colaboradores para ajudar que a colheita não se perca. Encontra mais alguns, acerta com eles o mesmo salário e eles se vão ao campo. Já nas últimas horas do dia, contrata os últimos trabalhadores e procede da mesma maneira de antes. Ao final do dia, ele chama a todos e inicia o pagamento pelos últimos contratados. Os trabalhadores das primeiras horas, ao perceberem que os que trabalharam por um período menor receberam o mesmo ordenado que eles, que estavam trabalhando desde o início do dia, se revoltam contra o agricultor, achando injusto que recebam o mesmo que aqueles que trabalharam menos. O justo e correto agricultor, sem ofender-se com a situação, explica: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Estou pagando o que combinamos. Toma o que é teu. Por que te ofendes se trato teus irmãos da mesma forma que trato a ti? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos nesse trabalho de transformação individual. Um trabalho de transformação que é pessoal, urgente e intransferível, solicitado a cada um de nós pelo grande agricultor do universo. Muitas vezes, ficamos em dúvida sobre o que fazer no campo espiritual. Questionamos se escolhemos ou praticamos a religião certa. Inúmeras são as oportunidades em que nos sentimos mais confortáveis em não praticar culto religioso algum, e outras vezes sentimos vergonha em admitir que acreditamos e praticamos algo de religioso, de filosófico. Ouvimos dizer de todas as partes que os tempos marcados por Deus para que ocorram as grandes transformações de regeneração da humanidade são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não passam de uma crença religiosa sem fundamento. Para os crédulos, elas possuem algo de místico, profundamente religioso e até sobrenatural. Para a doutrina espírita, as duas interpretações estão equivocadas. A primeira, pela negação da providência divina. A segunda, porque acredita no fim do mundo, o que seria um descaso ao cumprimento das leis naturais, que são, obviamente, leis de Deus. Na criação, tudo é harmonia. Se a atualidade de nossa existência no planeta Terra está marcada para a realização de certas coisas, é porque elas têm uma razão de ser na marcha do progresso do conjunto planetário. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela melhoria, pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. A perfeição da casa está diretamente relacionada com a perfeição do habitante. Parece óbvio e inteligente que, se estes são os últimos instantes para o estado de coisas que caracteriza essa humanidade terrestre, nós somos os trabalhadores da última hora, selecionados e em preparação para concluir uma tarefa solicitada por Deus desde os primeiros instantes da criação. Os trabalhadores da última hora recebem a mesma retribuição que os trabalhadores das primeiras horas, porque não estavam na preguiça, sem fazer nada de útil pela sua evolução como espírito imortal. Apenas não haviam encontrado a forma de fazê-lo adequadamente. Por saber-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável,
Não podemos acreditar que Deus se retirou do acompanhamento constante da sua obra e devemos esperar por uma ressurreição que certamente não ocorrerá, já que as criações divinas seguem leis imutáveis, permanentes e perfeitas, que estabelecem a destruição apenas dos corpos materiais, que precisam desfazer-se para permitir, com as substâncias que os compõem, a criação de novos corpos, melhor adaptados às novas condições que o planeta apresentará após os estágios de melhoramento a que certa e brevemente será submetido. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário à humanidade. É o desenvolvimento da moral, da elevação dos sentimentos. Para isso, é preciso transformar tudo o que possa estimular entre os humanos o egoísmo, o orgulho, a falta de caridade. Quanto mais avançamos, mais sentimos o que nos falta intimamente, sem, no entanto, poder ainda defini-lo claramente. Entretanto, uma mudança tão radical como esta que está por acontecer não pode se realizar sem atritos, desgastes, esforços individuais e lutas inevitáveis entre ideias divergentes. Hoje, não são as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Esses são os tempos profetizados. Eles chegaram. Tempos de transformação, tempos de destruição do velho, do obsoleto material, do obsoleto intelectual e destruição do obsoleto espiritual. Seus sinais são inconfundíveis. Vemos por toda parte tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar seguidores. Vêm-se formar instituições protetoras de direitos, civilizadoras, emancipadoras. Os preconceitos se enfraquecem e os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. Em todas as partes do mundo, eles se agrupam em reuniões universais para discussões pacíficas e entendimentos inteligentes. É chegada a hora em que devemos sacrificar nossos velhos hábitos. É preciso que reguemos com o nosso suor o terreno fértil no futuro em que teremos de semear nossos amores. Esse terreno não frutificará se ficarmos achando que ainda não é hora de atuarmos. Por certo, falaremos a pessoas que não querem ouvir esse chamado à transformação, porque ele faz lembrar integridade ética e moral, dedicação integral, amor ao próximo, caridade, desapego material. O conhecimento da verdade vos libertará, falava Jesus. Não existe religião superior à verdade, e a árvore da verdade é reconhecida pelos frutos que produz. A verdade produz a fé, e não há fé maior do que aquela que pode encarar frente a frente a inteligência e a razão em qualquer época da humanidade. É essa a proposta da doutrina espírita: fazer uso da inteligência adquirida ao longo do progresso da humanidade, com esforços diários para realizar o desenvolvimento das virtudes morais, do amor a Deus, ao próximo, da luta diária contra nossas más tendências. É isso aí, irmãos trabalhadores da última hora. A estrada do bem está aberta, mesmo aos que se julgam mais imperfeitos e indignos filhos de Deus. Irmãos do caminho, cedo ou tarde teremos que entrar nessa estrada. Que seja agora então. Comecemos agora a nossa transformação. O Espiritismo, esse consolador prometido pelo Cristo, é uma porta de entrada desse caminho transformador, um convite ao desenvolvimento da fé raciocinada, destruindo o império da fé cega que aniquila a razão e inibe a inteligência. Coragem. Os tempos são chegados, trabalhadores da última hora.